Então o Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia, ele é o maior do Saltério. O tema central do Salmo 119 é a excelência da palavra de Deus. Essa é a maior necessidade da igreja hoje. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas necessidades. Quando nós falamos do Salmo 119, nós não identificamos o autor, não foi Davi. Alguns estudiosos chegam a algumas sugestões de quem escreveu, e dois nomes que ficam maior ênfase a Esdras, né, que havia se dedicado a vida a aprender, a colocar em prática e a ensinar a palavra, ou até mesmo o profeta Jeremias. E o que é o Salmo 119? O Salmo 119, ele é um acróstico. O que é um acróstico? Acróstico, ela é uma composição poética que consiste em formar uma palavra vertical. No caso, ele começa com cada letra das 22 letras do alfabeto hebraico, e ele compõe então o salmo. Então cada letra ele compõe 8 versículos, e no final, perfazendo 22 letras, o alfabeto hebraico a 176. É o maior capítulo da Bíblia. E qual que é o propósito, qual que era a intenção do autor do Salmo 119? Para nós que as Escrituras são úteis de todas as formas para a nossa vida. Ela é útil para todas as nossas necessidades. Quando nós lemos o Salmo 19, o verso de número 7 ao verso de número 9, nós vamos ver que estes 3 versículos, eles trazem uma síntese do que é o Salmo 119. Então gostaria de ler a vocês aqui 3 versículos do Salmo 19, verso 7 ao 9, que sintetiza o Salmo 119 que nós iremos refletir. E eu vou ler aqui para vocês. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O autor aqui, ele utiliza 8 sinônimos, trazendo, para não usar a palavra ou a lei em repetição, e ele traz aqui na construção do Salmo 119 8 sinônimos. Então ele chama a palavra de testemunho, de prescrições, de juízos, de caminho, de mandamentos, de decretos, de preceitos e de palavra. Então o Salmo 19, ele sintetiza para nós o que é a palavra e os benefícios. 19 que nós iremos meditar, não iremos ler todo pela extensão, mas ele vai sintetizar justamente isso. Então quando nós olhamos a palavra de Deus, a lei, ela é a vontade de Deus por escrito. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ela é a vontade articulada em palavras. Ela é destinada a ordenar a vida e o comportamento do indivíduo e da sociedade. A sua observância implica em realizar a vontade de Deus como o ideal de vida. É por isso que no Salmo 19, o verso de número 14, ele conclui dizendo que as palavras da minha boca
e a meditação do meu coração agradáveis a ti, Senhor, minha rocha. Então a palavra de Deus, meus queridos, ela é a boca de Deus falando. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Ela é o ideal, ela implica em ser o ideal de Deus para a nossa vida. Por isso que nesta manhã eu gostaria de trazer aqui a vocês algumas lições, alguns pontos que nós destacamos da palavra de Deus e que isso pode servir para nós, não apenas num aspecto religioso de um culto, mas servir para a nossa vida. E eu gostaria destacando aqui a primeira lição, que está no verso de número 1 ao verso de número 8, aquilo que ele fala que a palavra de Deus, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Essa é a primeira lição, a palavra de Deus, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. E olha aqui que diz alguns versículos, verso de número 1, bem-aventurados os irrepreensíveis no coração e que andam na sua lei. Verso de número 2, os que guardam as suas prescrições ou a palavra. Verso de número 5, sejam firmes os seus passos. E aqui é interessante porque a palavra de Deus aqui, ela não é uma palavra de autoajuda. Pode ser interpretada como uma palavra de autoajuda. Ela não pode servir como dicas para nós. Deixa eu buscar uma. Ela não pode ser usada como se fosse um livro de sugestões, como nós usamos qualquer um outro que nós lemos, que nós compramos. Mas ela é a autoridade de fé, de conduta, de comportamento. A palavra de Deus, ela é a voz divina para nós. É por isso que Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, do verso de número 16 ou 17, ele faz aqui uma síntese do conceito da palavra quando ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, habilitado, plenamente preparado para toda boa obra. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele traz para nós aqui um conceito das escrituras. Então o que é a escritura? Ela é inspirada por Deus. Esta palavra inspirada, ela traz aqui no original hebraico como se fosse o hálito, o fôlego, aquilo que sai de dentro de Deus, soprado sobre as nossas vidas. O que é a palavra? Ela é inspirada por Deus. Ela é diferente de qualquer livro, de qualquer manual. Ela é inspirada por Deus. Mas qual que é a utilidade desta palavra? Paulo traz aqui a utilidade. Ela serve para ensino, para repreensão, para correção, para instrução. E qual que é o propósito da palavra de Deus nas nossas vidas? É por isso que no verso de número 17 ele diz: a fim de, qual o propósito? Aperfeiçoar, habilitar toda obra. Ou seja, ela serve de propósito a nos habilitar, a nos aperfeiçoar em tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, tudo que tenha a palavra de Deus, contenha a palavra de Deus, a base é a palavra de Deus. Querido, a palavra de Deus, ela é autoridade nas nossas vidas, ela precisa ser o guia central, ela precisa ser a referência do nosso viver, da nossa conduta. A palavra de Deus, ela não pode ser um livro de sorte, ela não pode ser um livro para extrair versículos e palavrinhas isoladas. A palavra de Deus traz aqui na primeira lição, ela é autoridade sobre as nossas vidas. É sobre a sua,
é sobre a nossa, a palavra de Deus precisa ser a autoridade. Mas também há uma segunda lição, e aqui nós aprendemos no Salmo 119, trazendo aqui a palavra de Deus, é que ele fala sobre a confiabilidade da palavra e da sua suficiência. Olha o que diz o verso 89. Para sempre está firmada a sua palavra. Verso de número 90. A tua fidelidade se geração. Verso de número 152. Quanto às tuas prescrições, palavra, há muito sei que estabelecestes para sempre. Veja aqui que ele enaltece aqui a confiabilidade da palavra de Deus. Ele traz aqui a suficiência da palavra de Deus em toda a eternidade. Ela é suficiente. É interessante que quando nós olhamos desde os primórdios da criação até os dias atuais, quando lá em Gênesis, o casal Adão e Eva, a proposta do diabo era fazer desacreditá-lo, gerar dúvida no casal, gerar desconfiança quanto à palavra de Deus. Foi quando a serpente se aproxima de Eva, Gênesis capítulo 3, e diz: como é que o Senhor falou para vocês? Olha, ele disse para que nós pudéssemos comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Dela comemos, nós morreremos. E a primeira ação diabólica da serpente foi: será isso mesmo? De fato, você não vai morrer. De fato, se você comer, você será igual a Deus. E isso gerou dúvida, induziu a Eva a desacreditar na palavra. Vemos em Jesus, Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é tentado no deserto, em que o diabo se aproxima e diz para Jesus: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E nós percebemos aqui que a intenção diabólica aqui, tanto em tentar a Eva, em tentar em todos os homens da história, em tentar o próprio Jesus no deserto, na tentação, é fazê-los desacreditar da palavra de Deus, é fazê-los gerar dúvida, é fazê-los com que eles não acreditem. Mas o Salmo 119, ele mostra para nós a confiabilidade na palavra. Ele mostra aqui que a palavra de Deus ela é suficiente. Queridos, não falta agentes e atores para se levantar em todo o tempo, para tecer crítica contra a Bíblia Sagrada, para tecer conclusões, opiniões, dizendo que é um livro velho, que não tem a palavra de Deus. Até mesmo alguns dizem que isso é um livro que não é digno, que não é confiável, é igual a qualquer outro, querido, fazendo-nos desacreditar, fazendo-nos com que a gente não a veja como suficiente. É por isso que, queridos, com base nisso, a nossa geração, ela é uma geração que ela sempre, ela quer a Escritura, mas não conscientes e satisfeitos com a sua suficiência, eles preferem agregá-la a mais alguma coisa. Então, se tiver a Bíblia e mais uma profecia, melhor. Se tiver a Bíblia mais a profecia do fulano, da Beltrano, melhor. Se tiver a Bíblia mais o movimento X, melhor. Se tiver a Bíblia mais isso, mais aquilo, mais a arca, mais aquilo outro. Querido, nós vivemos novos tempos. Nós vivemos tempos desafiadores, vivemos tempos totalmente novos. Mas a palavra de Deus, ela é confiável mesma e ela é suficiente para as nossas vidas. Mas há aqui uma terceira lição também que a gente aprende no Salmo 119. E a terceira lição é que a palavra de Deus ela é muito mais do que um livro. Ela é viva,
ela é poderosa e ela produz vida. Verso de número 25, acompanhe comigo. Vivifica-me segundo a tua palavra. Verso de número 37, vivifica-me no teu caminho. Verso de número 107, estou aflitíssimo, aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a sua palavra. Querido, a palavra de Deus, ela produz vida. Ela nos vivifica. E o que é vivificar? É trazer vida novamente, é animar. A palavra de Deus traz consolo, traz conforto. A palavra de Deus, ela traz consolo para as nossas vidas, quando o verso de número 50, quando ele diz que a palavra de Deus trazia consolo no tempo da angústia. Querido, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Sabemos que nós temos tantos livros, tantas obras, ao longo de toda a história. Ler é maravilhoso, conhecimento é maravilhoso, mas não há nada a se comparar, que é capaz e é poderosa para promover vida, para produzir vida em seus leitores, do que a palavra de Deus. Então, nesta manhã, que possamos entender que ela pode produzir vida em você. A palavra de Deus, ela pode vivificar aquilo que está sem vida, sem cor, sem brilho. Ela pode trazer vida à nossa experiência humana, os nossos dias, trazer mais cor. Ela pode trazer consolo, ela pode trazer refrigério. Ela é aquela que vivifica a nossa existência, traz sentido. A palavra de Deus, ela é viva e ela produz vida aonde quer que ela chegue. É por isso que a experiência de Ezequiel, capítulo 37, quando Deus o conduz a um deserto de ossos sequíssimos, como diz o texto sagrado, em que ele olha aquele cenário de morte, de ossos, aquele cenário fúnebre, e o próprio Senhor o indaga dizendo: olha, profeta, pode viver esses ossos? E ele olha para Deus, olha para a situação e diz: tu sabes, Senhor. E há uma recomendação de Deus para o profeta dizendo: então profetiza a palavra sobre ele. E ele profetizou a palavra e a palavra trouxe vida. Eu quero dizer a você que a palavra ela pode vivificar o seu lar, a sua saúde, o seu casamento, a relação dos seus filhos. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Mas não somente isso. Salmo 119, quando ela diz que a palavra de Deus, ela traz direção e conselho. E olha aqui o que diz o verso de número 18. Verso de número 18 do Salmo 119 diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Verso de número 24 diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Que coisa fantástica! Há verdades ocultas na palavra de Deus que Deus nos revela, que nos auxilia em nossas escolhas, em nossas decisões, nos direciona. Isso é uma experiência tão singular de quem tem o hábito de ler de Deus e, ao ler o texto, não sacá-lo como versículos isolados, como palavras de promessas, não, mas o hábito de ler a palavra de Deus. Você está lendo, no momento da leitura, você percebe que salta aos seus olhos uma verdade espiritual, salta aos teus olhos algum tesouro que havia ali escondido e que o Senhor abre os seus olhos para que você veja.
salta aos teus olhos verdades que direcionam a sua vida, que te auxilia nas decisões a você tomar. É por isso que o salmista, aqui no verso número 18, ele diz: desvenda os meus olhos, porque quando a gente lê a palavra de Deus, Deus ele abre os nossos olhos, tesouros escondidos, mistérios de Deus, palavras que nós não percebíamos, Deus produz em nós, porque Deus abre através da sua palavra. E não somente isso, no verso de número 24, ele diz que a palavra de Deus trazia a ele auxílio nas suas decisões. E aqui é importante mostrar aqui que Deus ele tem conselhos através da sua palavra. E talvez a nossa vida como um todo, ela é cheia de decisões, ela exige e nos convoca a decidir, a optar, a escolher que caminho tomar, que direção tomar, quais ações fazer, tomar, quais decisões tomar. A palavra de Deus ela tem conselhos e ele diz: olha, revela e me auxilia nas minhas decisões, ela direciona, ela tem conselho. É por isso, querido, que no Salmos 119, o verso de número 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Olha aqui que coisa maravilhosa. Quando ele fala de lâmpada, precisamos entender que a palavra de Deus ela não é um farol de longo alcance. Quando os antigos atravessavam desertos em horários escuros, aonde eles não tinham aonde enxergar, eles acendiam lamparinas, luzes. E o salmista aqui, ele chama a palavra de Deus de lâmpada para os pés. Porque a palavra de Deus ela é lâmpada, ela não é um farol de milha. Ela não é um livro em que você abre e ela te abre um túnel, um canal para você enxergar os seus próximos 10 anos, os seus próximos 6 meses, os seus próximos dias. Ela abre luz para o seu caminho diário. É por isso que a leitura e o compartilhar e o se alimentar da palavra de Deus, ela produz luz necessária para o seu passo diário. É cada dia em que você vai vivendo, Deus vai iluminando o seu caminho, vai abrindo você decida, para que você tome decisões. A palavra de Deus ela é instrução diária. É por isso que é uma coisa que a gente percebe hoje, há um certo desdém, há um certo desapreço à palavra de Deus, aonde ela é relegada a ler um domingo à noite, num culto, aonde ela é relegada a apenas tirar versículos, aonde ela não é introduzida como uma regra de fé, de prática, de exercício diário. Mas a palavra de Deus ela pode ser sim na tua vida, através do seu exercício diário de leitura, lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho diariamente. Até porque o desafio de hoje, a palavra de Deus, ela promove luz para hoje, para amanhã, diariamente. Mas, para caminharmos para o final, uma quinta lição que a gente aprende da palavra de Deus é que ela produz prazer e alegria. Verso de número 14. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos. Verso de número 16, tenho prazer em seus decretos. Verso de número 77, na tua lei está o meu prazer. Verso de número 92, se não fosse a tua lei, o meu prazer, há muito já teria perecido. Oh, queridos, a palavra de Deus, ela promove alegria. Ela promove prazer. E aqui há um conselho divino para nós. Porque para a nossa geração materialista, para a nossa geração cujo prazer e alegria é consumir,
para a nossa geração, cujo prazer é o materialismo humano, é possuir, é comprar, é ter. Há um conselho da palavra aqui para nós. A palavra de Deus, ela é aquela que traz prazer e alegria. É por isso que o conselho que eu deixo aqui é a palavra que Jesus confronta o diabo no deserto. Quando o próprio diabo confronta Jesus dizendo, olha, se tu és... E o diabo conduz Jesus numa experiência de mostrar o materialismo, de mostrar os impérios, de mostrar toda a riqueza, e diz a Jesus, olha, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Justamente há um apelo de Jesus ao materialismo. Jesus olha para o diabo e diz, olha, está escrito a palavra. Ele cita o Salmo. Ele cita o próprio Salmo, dizendo, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, não sou contra a vida humana e nem o materialismo humano, vivemos de consumir e de comprar, mas nunca relegue isso ou eleja isso como fonte de prazer e alegria. Alegria e prazer, ela é produzida pela palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ver na palavra de Deus alegria, prazer. É por isso que o Salmo de número 1, ele convoca e ele diz que o justo tem prazer na lei de Deus. Quando nós olhamos as nossas reuniões, quando nós olhamos os nossos cultos, os menos frequentados, os menos apreciados, são os cultos de ensinos, são os seminários, são os cultos de estudos bíblicos aos domingos ou alguns outros dias nas igrejas, mas esses cultos são os menos preferidos. Preferimos o louvor, preferimos algum tipo de festa, porque nós não encontramos na palavra de Deus prazer. Mas há um conselho de Deus aqui: ache prazer e alegria na palavra de Deus. E para encerrar, para fecharmos aqui o nosso estudo, a sexta lição que nós aprendemos aqui neste texto, Salmo 119, está no último versículo, quando fala que a palavra de Deus, ela promove relacionamento recíproco com Deus. Vou ler para você o verso de número 176, que diz assim: andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não esqueci dos teus mandamentos. Deixa eu explicar aqui algo maravilhoso nesse versículo. Você busca a palavra. Você alimenta-se da palavra. E o Senhor te busca por ela. Há um relacionamento recíproco entre que você busca o Senhor pela palavra, mas que o Senhor vai em tua busca também. E o salmista diz que ele estava perdido, ele estava num momento da sua vida sem direção, mas por não haver abrido mão da palavra, dos mandamentos do Senhor, o Senhor ia ao seu encontro. É por isso, querido, que há uma verdade profunda aqui neste texto, neste salmo. O Senhor, ele vem e ele endireita o nosso caminho. Confesso a você que não são poucas as vezes, e isso é uma experiência humana de todos nós que nos nivela. Em muitas circunstâncias, nós nos encontramos perdidos, sem organização, sem direcionamento, mas por não abrirmos mão da palavra de Deus, é o Senhor que vem ao nosso encontro e endireita o nosso caminho.
Então nessa manhã eu concluo dizendo para você que esteve até agora buscando a palavra, refletindo, alimentando-se da palavra, você que vai em busca da palavra, eu quero dizer nessa manhã que o Senhor vai ao teu encontro, vai ao encontro do seu viver, da sua vida e endireita o seu caminho, te dá direção, te coloca num caminho plano e te abençoa com toda sorte de bênçãos. Que a sua família seja agraciada por Deus, que a palavra de Deus seja autoridade sobre você, sobre a tua família, e ela te sustente em todo o tempo. Ótimo abraço, Deus abençoe.